Queridos, glória a Deus por estarmos aqui. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 8. Livro de Atos, capítulo 8, versículo 4 ao versículo 8. E depois do versículo 26 ao versículo 40. Atos capítulo 8, versículo 4 ao 8. Depois 26 ao 40. Amém? Atos capítulo 8, versículo 4 diz assim: Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Versículo 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe: Aproxima-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: O senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: Como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a boca. Em sua humilhação foi privado de justiça, que pode falar dos seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: Diga-me, por favor, de quem o profeta está falando, de si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: Olha aqui, a água. Quem me impede de ser batizado? Disse Filipe: Você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Então, saindo da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra. Ela é viva em nossas vidas, ó Pai. E te pedimos, Teu Espírito Santo, abra nossos corações, nossa mente, para aquilo que o Senhor queres falar a nossa vida nessa noite, Pai. Tu és a pessoa mais importante desse lugar. Abre nossos corações e damos toda a glória a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, assim como fiz pela manhã, ao ler Mateus, eu gosto de falar um pouco do contexto do que a gente está lendo, da carta, para a gente poder entender a situação, onde é que nós estamos lendo, em que situação nós estamos entrando aqui nessa passagem da Escritura. Atos, como todos sabem, creio eu, foi escrito por Lucas, o médico, discípulo de Jesus. Ali por volta, alguns estudos apontam mais ou menos 60 depois de Cristo, 60 anos depois de Cristo. E Atos marca a expansão da igreja. Se Atos pudesse ser definido em uma palavra, expansão poderia ser uma dessas palavras. Expansão da igreja. Porque Jesus Cristo sobe, o Espírito Santo desce e a igreja se expande. Atos poderia ser resumido nessa palavra de expansão. Você vai ler Atos e vai ver a igreja se expandindo, Jerusalém, Galiléia, Samaria, até os confins da terra. Nós podemos ver aqui que a igreja parte de Jerusalém, e até o capítulo 8 ao 11, mais ou menos, você vê os discípulos se concentrando naquela região de Jerusalém. Quando você avança um pouquinho até o capítulo 13, você vê o evangelho já chegando a Antioquia, outra região. A partir do capítulo 13 para frente, o evangelho vai alcançando os confins da terra. Daí vai para Roma, Éfeso e por aí vai. Então, essa é o resumo de Atos. A expansão da igreja, Jerusalém, Samaria, a partir do 13 para frente, o evangelho alcança os confins da terra.
No nosso contexto aqui em Atos 8, o que está se passando aqui nessa situação de Filipe? Filipe está com seu ministério ali bombando em Jerusalém. Então, a própria Bíblia fala aqui que sinais milagrosos ele realizava, os espíritos imundos saíam, paralíticos começaram a andar, cegos enxergar. Então, Filipe estava realizando grandes sinais no nome de Jesus. Ele estava expandindo o evangelho também onde ele estava. Só que, quando nós prosseguindo lendo essa leitura aqui, nós podemos ver que o Espírito Santo de Deus fala para ele ir para o deserto. Isso é muito confrontante, digamos assim. Como é que você está com o ministério bombando, você está sendo visto ali, isso é muito bom quando tem muita gente, e milagre está acontecendo, sinais estão acontecendo, maravilha está acontecendo, e de repente o Espírito Santo de Deus fala para você ir para o deserto. Isso é talvez intrigante para quem ouve uma palavra dessa. Você sair de um lugar onde você está sendo ali usado extremamente por Deus, e você vai para o deserto, uma estrada deserta, que a Bíblia fala, e não tem ninguém. A princípio é de se reclamar muito. Deus, calma, será que o Senhor não está vendo o que eu estou fazendo aqui em Jerusalém? Mas os planos de Deus são totalmente diferentes dos nossos, e graças a Deus que os planos deles é bem diferente, bem maior e melhor que os nossos. Então, Filipe, ele sai de Jerusalém, vai para Samaria, faz muitos sinais, vai para o deserto, e esse é o contexto que nós estamos falando. Só que, para a gente começar do versículo 4, o versículo 4 fala que ele foi para Samaria. Por quê? Porque quando você lê um pouquinho antes aqui no capítulo 8, se inicia a perseguição da igreja. Estevão morre, é apedrejado, então a partir dali começa uma grande perseguição. E aqui no versículo 4 fala assim: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Então todo mundo foi disperso, somente os apóstolos ficaram em Jerusalém. O resto foi todo mundo disperso. Então você pode já começar a enxergar em Filipe que ele é um refugiado. Então ser refugiado é novidade agora isso aqui. Isso é consequência de outras causas que está acontecendo no mundo. Mas Filipe é um refugiado. Ele teve que sair da sua terra e foi para Samaria. A Bíblia fala isso, ele deixou isso. Então, só que não é simplesmente assim, Filipe saiu de Jerusalém e foi pregar em Samaria. Que bênção, glória a Deus. Glória a Deus por isso. Mas você tem que entender que o cenário não é dos mais fáceis. Porque Jerusalém era considerada uma cidade sagrada. Tinha sim suas dificuldades para pregar lá. Tinha ali os fariseus que atrapalhavam muito ali o crescimento do evangelho. Mas era considerada uma cidade sagrada. Jesus era conhecido, o evangelho era conhecido em Jerusalém. Mas, quando o Filipe vai para Samaria, Samaria é uma cidade de mistura de judeus com gentios. Ou seja, era uma cidade sincrética, eles não acreditavam. Eles não acreditavam em rabino, eles não acreditavam em mestre. Eles tinham, digamos, era um autoconhecimento. Eles mesmo queriam se dotar de conhecimento, então eles não precisam de rabino, de mestre. E o que Jesus era? Jesus era um rabino. Jesus era um mestre em Jerusalém e assim, por toda a região era conhecido assim. Então, Filipe foi para Samaria para falar de um rabino, onde essa terra não acredita em rabino. Esse rabino é Jesus, era um mestre. Então já começa o desafio aí, não é tão simples. Nós vamos chegar a qualquer cidade agora e vamos falar. Existe um contexto a se entender que em Samaria eles não acreditavam em mestres, sendo que Jesus era um. Então era uma cidade sincrética, eles não acreditavam nisso. Mas é aqui que nós entramos na mensagem agora, propriamente dito. E eu queria dar primeiramente para os irmãos o tema dessa mensagem, para a gente começar a ver o que nós vamos aprender aqui nessa noite. Características de um cristão cheio do Espírito Santo. Esse é o tema da mensagem. Características de um cristão cheio do Espírito Santo. E quando a gente olha para o versículo 6, que fala assim: quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Quando a gente olha no versículo 13, um pouquinho mais para frente, nós vamos ver assim: o próprio Simão também creu e foi batizado e começou a seguir Filipe. Quem era Simão, para vocês entenderem? Simão era um mágico que morava em Samaria, realizava muitos sinais lá, o povo acreditava nele, no que ele fazia, só que daí Filipe chega em Samaria, prega o evangelho, e o próprio Simão, que era um mágico, que iludia as pessoas e fazia seus sinais, ele também se converteu ao evangelho e começou a seguir Filipe. Então nós vemos no versículo 6 e no versículo 13, que primeiro as pessoas davam unânime atenção, e segundo,
uma pessoa que era de grande influência em Samaria, essa pessoa deixou de ser de grande influência para seguir outra pessoa que agora era o referencial da influência, que era Filipe, que começou a causar um alvoroço em Samaria também. O que nós podemos aprender com isso? Que um cristão cheio do Espírito Santo, ele gera influência no ambiente em que está. Um cristão cheio do Espírito Santo, ele gera influência no ambiente em que ele está. Você é nítido ver isso aqui. É pelas habilidades do Filipe, é porque ele era muito bom, é porque ele era diácono, como foi escolhido lá no capítulo 6. Não tem a ver com cargo, não tem a ver com habilidade. A influência dele tem a ver com o poder do Evangelho de Deus. Romanos 1,16, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho não tem a ver com o seu cargo, o Evangelho não tem a ver com o seu nível de inteligência, o Evangelho não tem a ver com o seu diploma, o Evangelho tem a ver com o poder de Deus, porque o Evangelho é poder de Deus. E quando o cristão cheio do Espírito Santo começa a pregar o Evangelho que é poder de Deus, ele gera influência no ambiente em que ele está. Nós podemos ver isso aqui na vida de Filipe. Eu citei aqui de manhã um exemplo do pastor Ribinha, é um pastor lá de Pinheiros, Maranhão, e são exemplos de pessoas que estão causando influência na cidade. Não é político, não é governador, não é prefeito, não é nada. Ele é um pastor, é uma igreja que está entendendo que o reino deve se expandir fora das quatro paredes, e eles estão causando influência até no governo municipal, com a atitude da igreja, com estratégias. E Pinheiros do Maranhão hoje sofre realmente uma revolução no evangelho lá, para a glória de Deus. Coisas incríveis acontecendo, não só em Pinheiros, mas se a gente for procurar, tem vários lugares do Brasil e fora dele, acontecendo grandes manifestações do Evangelho que geram influência através de pessoas que são cheias do Espírito Santo. Para a gente respaldar aqui esse primeiro ponto que nós acabamos de escutar, de aprender, eu queria falar no próprio livro de Atos, quando a gente lê em Atos 17, 16, capítulo 17, 16, nós podemos ver o apóstolo Paulo no Areópago, em Atenas. Então, ali em Atenas era o berço ali da humanidade naquele tempo. Ali só tinha pessoas extremamente inteligentes, os grandes filósofos saíram de lá, o nosso conceito de cidadania, tudo que o mundo hoje sabe, dependeram muito dos gregos. E Paulo estava nessa terra de pessoas inteligentes, só que Paulo era uma pessoa assim, cheia do Espírito Santo. A gente pode acompanhar isso ao longo dos evangelhos. Então, Paulo está no Areópago e ele começa então a falar. Ele vê lá uma placa que está assim, ao Deus desconhecido. Ele então começa a discorrer sobre Deus. Foi Deus que criou todo mundo, criou todo o universo, foi Ele que nos criou. Ele começa a discorrer Deus para aquelas pessoas que eram assim, sábias, dotadas de muita inteligência. Não estava falando com pessoas leigas, qualquer um. Então, a gente não está falando que tem a ver com o ambiente, tem a ver com o Evangelho. O Evangelho não depende se é mais, se é menos alguma coisa. O Evangelho é poder de Deus. E mesmo em ambiente de extrema importância, como era o Areópago, Paulo foi influência naquele lugar. E depois fala que ele influenciou pessoas que eram participantes ali daquele sinédrio, daquela sinagoga. Ele influenciou pessoas e as pessoas se converteram a Jesus e começaram a seguir o apóstolo Paulo. Em Atos também 16, a partir do versículo 16, Atos capítulo 16, versículo 16, nós podemos ver Paulo e Silas na prisão. O que isso tem a ver, Jamie? O que tem a ver é que eles estavam na prisão, estavam na cidade de Filipos, eles repreenderam uma mulher que fazia adivinhações, e essa mulher era a fonte de lucro dos seus senhores. Quando ele repreendeu o demônio saiu, acabou a fonte de lucro daqueles senhores. Ficaram revoltados contra Paulo e contra Silas, então eles começaram a falar mal deles e levaram ele diante da praça, foram açoitados e presos também. Então, quando eles estavam na prisão, a Bíblia fala que à meia-noite eles não estavam reclamando, eles não estavam falando, Deus, por que isso está acontecendo? Deus, é porque nós estamos aqui, nós estamos pregando o teu evangelho. E não falam isso. Falam que eles estavam cantando, eles estavam adorando a Deus. E através disso, houve um terremoto, as grades balançaram da prisão, todas se abriram, ninguém saiu. O soldado quis se matar, ele falou, calma que ninguém saiu, nós estamos aqui. A conversão do soldado, o soldado aceita Jesus. Depois a Bíblia relata que Paulo e Silas foi para a casa daquele soldado, toda a família dele também foi batizada. E daí Paulo prossegue sua história. O que isso tem a ver com essa passagem? Tem a ver que Paulo está mais no ambiente, não é um ambiente agora dotado de inteligência.
É outro ambiente, totalmente diferente. Agora é uma prisão. Ele está em outro cenário, mas da mesma forma, ele, que é um cristão cheio do Espírito Santo, gerou influência no ambiente em que ele está. Porque um cristão cheio do Espírito Santo, ele gera influência no ambiente que vive. Um cristão cheio do Espírito Santo tem essa característica. Nós aprendemos que não depende do ambiente, depende somente do Espírito Santo. Não importa se está no Areópago, se está na prisão, se está em Samaria, se está no deserto, se está em Tupi Paulista, se está no Pará, se está em Goiás, não importa. Um cristão cheio do Espírito Santo gera influência no ambiente em que ele está. Amém? Andando mais um pouquinho, nós podemos ver lá no versículo 27, fala assim: ele se levantou e partiu. Essa é a parte A do versículo, e fala assim: ele se levantou e partiu. Partiu para onde? Partiu para uma estrada deserta, depois que um anjo do Senhor falou com ele. E o que nós podemos aprender com esse pequeno trecho? Ele se levantou e partiu. Um cristão cheio do Espírito Santo, ele vai para o deserto com convicção. Um cristão cheio do Espírito Santo, ele vai para o deserto com convicção. Eu creio sim que Filipe tinha convicção. Porque um cristão que não tem convicção, se você está com o ministério bombando em uma determinada cidade, em um determinado lugar, de repente você vai para o totalmente deserto, você entra em crise. Não é normal. Você está com uma igreja bombando, agora você vai liderar quem? Não tem para quem pregar. É deserto, não tem para onde ir, não tem o que fazer. Não tem muita coisa a se fazer. Mas Filipe, a gente não lê aqui falando assim, Filipe falou, mas Deus, mas Jesus... Não é assim, Espírito Santo, como assim? Ele não deu uma desculpa, ele não reclamou. Nesse pequeno trecho fala assim, ele se levantou e partiu. Então, um cristão cheio do Espírito Santo vai para o deserto com convicção. Filipe sabia quem estava mandando para o deserto, não era qualquer um. Ali era o Espírito Santo de Deus, ele foi mandado para lá por Deus, por Jesus, que já havia subido aos céus. Então ele foi para lá com convicção. E por que nós temos que, quando chegar num lugar deserto, quando as coisas não estiverem, nós estamos sendo o centro das atenções, quando não estivermos no melhor lugar de todos, porque nós temos que ter convicção? Porque no deserto não é suas habilidades que vai te sustentar, não é sua paixão pelo ministério que vai sustentar, não é o seu ministério, não é o seu cargo que vai te sustentar no deserto. O que vai te sustentar no deserto é a convicção de que quem te mandou para lá foi Deus. Nada de te segura um momento difícil. Tudo é muito bom quando a gente está em lugares legais, tudo está dando certo. A gente é apaixonado pelo que faz, muita coisa, isso é muito bom. Mas quando as coisas não estão muito bem do jeito que a gente quer, existe uma coisa que vai nos segurar naquele lugar, naquele momento. É a convicção de que Deus que mandou a gente para aquele lugar. E Filipe tinha convicção de que Deus tinha mandado ele. E o fato de você ter convicção ou não no ambiente que Deus te mandou, isso faz total diferença. Nós podemos ver, por exemplo, o povo de Israel lá no deserto, quando saíram do Egito, eles passaram 40 anos no deserto, e quando a gente vai estudar, o lugar onde eles passaram 40 anos, era para ser feito em muito menos tempo. Não precisava de 40 anos. Mas eu creio que Deus tinha muitas lições a passar para eles, tinha muito que ensinar para eles, então passaram 40 anos. Mas quando a gente vai estudar a história do povo passando pelo deserto ao longo desses 40 anos, nós vemos uma diferença de um povo passando pelo deserto e de Filipe também passando pelo deserto. Quando a gente olha para o povo de Israel, enquanto eles desejaram voltar para o lugar de escravidão, que eles reclamaram, é melhor nós ter voltado para o Egito, é melhor ter ficado lá mesmo escravo e morrer, que a gente não ia morrer aqui no deserto. Enquanto eles desejaram voltar para o lugar de escravidão, Filipe, no outro deserto, ele prosseguia para o seu propósito. Em nenhum momento ele reclamou, em nenhum momento ele pensou voltar para Samaria, ele continuava seguindo no seu propósito. Ele tinha convicção do que ele estava fazendo. Enquanto o povo de Israel, eles reclamavam no deserto, Filipe exercia seu ministério no deserto. Não depende, gente, do lugar. Depende do Espírito Santo, depende da convicção de que Deus te mandou para lá. Não importa se você está no deserto, se você está numa cidade cheia, Deus vai fazer algo através de você. Você necessita ter essa convicção de que foi Deus que te mandou para aquele lugar. Enquanto o povo de Israel produzia Deus no deserto, Filipe produzia, ele dava frutos no deserto. Os ambientes são os mesmos. Pessoas também, não pode dizer que Filipe era muito melhor que os outros, não existe uma pessoa melhor que a outra. A diferença está na convicção do que uma pessoa tem de que Deus mandou ela para lá. Uma coisa que eu já fui ministrado também algumas vezes sobre convicção e me ajudou muito, foi na minha transição do Pará
para Goiânia. Eu me senti muito nessa passagem com o Felipe, porque no tempo que eu estava lá em Paraupebas, na minha cidade natal, o ministério estava crescendo bastante, eu comecei a liderar jovens e comecei a ministrar em outros lugares, e foi um tempo assim muito especial que eu tive com Deus, muito único, aqueles momentos que só você e Deus sabem que passa, aqueles momentos seus especiais com Deus. E de repente eu fui para Goiânia, com outro objetivo agora, fazer faculdade, e de repente você está em outra terra, ninguém te conhece, eu não tenho um parente lá, não tenho igreja, não tinha nada. Então eu me vi sozinho agora na capital, cidade grande, e eu me vi meio que no deserto. Mas uma coisa me sustentou naquela cidade, foi a convicção de que Deus tinha algo para mim ali. Porque se eu penso em voltar para a minha terra, junto dos meus pais, que seria mais confortável, junto da minha família, lá é muito melhor para mim do que ficar morando sozinho, é muito mais confortável voltar. Mas eu sei que eu tinha convicção de algo que Deus faria ali. E hoje eu tenho 4 anos que estou em Goiânia, hoje nós temos ministérios, o evangelismo na faculdade, evangelismo de rua, e missões urbanas, e dentre outras coisas que a gente já fez lá. Além do ministério onde eu encontrei na presbiteriana lá, do que Deus já fez muitas coisas. Então hoje eu sei do que Deus me chamou. Naquele momento eu não podia estar enxergando o que Deus faz. Nossa caminhada com Deus é assim. Não é toda hora que a gente entende o que Ele quer fazer. Toda hora que a gente precisa de uma direção. Deus, e agora? Deus permanece em silêncio. Deus, e agora? O que é que para me fazer? Para onde é que ir? Calma que Ele vai responder. Mas a gente é muito imediatista, o ser humano. Nós queremos a resposta para agora. Deus, o que é para fazer? Onde é que eu estou? Será que é para fazer isso e aquilo? Eu entro naquele lugar, eu vou embora ou não vou? Como é que é isso, Deus? Você precisa de convicção para permanecer nesse lugar. A convicção vai te segurar no lugar quando tudo estiver difícil. Por isso que Filipe não reclamou. Filipe tinha convicção de onde ele estava indo, do que Deus ia fazer. Deus não falou que ele ia encontrar um etíope lá. Deus não falou. Deus simplesmente falou para ele ir. Ele obedeceu e foi. Depois que ele foi, Deus colocou o etíope no caminho dele. Então, nisso ele já evangelizou aquele etíope, e o etíope seguiu o caminho dele depois de batizado. Então, com Filipe, nós aprendemos também que um cristão cheio do Espírito Santo vai para o deserto com convicção. A convicção pode ser determinante na nossa caminhada cristã. Prosseguindo mais um pouco, nós podemos olhar aqui Filipe, voltando um pouco, nós podemos olhar Filipe em Jerusalém, fazendo grandes milagres, grandes coisas. Depois Filipe vai para Samaria, estamos falando de outro ambiente, outro cenário. Depois nós vemos Filipe indo para o deserto. Depois do deserto, ele vai para Azoto, lá para Cesareia, outra região. Deus transporta ele ali. Isso é um fenômeno, um milagre que aconteceu, que o Espírito Santo fez isso com ele. O que nós podemos aprender com isso? Estou falando de lugares, de ambientes diferentes, cidades diferentes, culturas diferentes. Nós podemos aprender que um cristão cheio do Espírito Santo, ele cumpre o propósito, independente do lugar e das circunstâncias. Um cristão cheio do Espírito Santo, ele cumpre o propósito, independente do lugar ou das circunstâncias. Porque se nós formos olhar para Jerusalém, Jerusalém era uma cidade sagrada, porém existia perseguição em Jerusalém. Não era fácil, era sagrada. Mas naquele momento, nesse exato momento, nesse contexto de Atos 8, desencadeou uma grande perseguição contra a igreja. Não era mais simples pregar agora ali, não era tão fácil. Tanto que os cristãos se dispersaram. E nós podemos aprender aqui algo rápido também, no versículo 4 novamente, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra onde quer que fossem. Não está falando assim, o pastor que foi disperso, não está falando os discípulos que foram dispersos, os diáconos que foram dispersos, não está falando dos cristãos em geral. Os cristãos foram dispersos e por onde eles passavam, eles pregavam por onde quer que fossem. E que nós podemos aprender que a responsabilidade de cristão, a responsabilidade de ser luz, como nós aprendemos aqui pela manhã, não está no ombro do seu pastor, não está no ombro do missionário que você conhece, não está no ombro dos presbíteros ou presbíteras, não está nos ombros de quem é líder de algum ministério, não. A responsabilidade de pregar o evangelho em todo lugar está nos seus ombros também. Você é cristão? Eu sou. Então você tem uma responsabilidade. Pregue por onde você for. Nós podemos aprender isso com os cristãos refugiados aqui em Atos 8. Voltando para Jerusalém, era um ambiente de perseguição. E todo ambiente de perseguição, ele gera fruto, ele gera crescimento. Nós podemos estudar isso em Atos, na história da igreja.
que nós enxergamos aqui, Atos 8, 9, a conversão de Paulo, de Saulo, nós podemos ver a igreja sempre sendo perseguida, mas ao mesmo tempo que é perseguida, a igreja continua crescendo, ela nunca parou de crescer. As portas do inferno nunca vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Jamais. O Senhor que deu essa palavra. Então, todo ambiente de perseguição gera crescimento. Quando a gente olha também para a reforma protestante, por exemplo, nós vemos ali os precursores da reforma, nós podemos ver John Wycliffe, John Hus, Jerônimo Savonarola, foram homens precursores da reforma protestante, Martinho Lutero. Todos esses homens sofreram perseguições da igreja católica, sofreram perseguições mesmo difíceis de suportar, mas mesmo nesse ambiente que a igreja estava sendo perseguida, foi um tempo difícil para a igreja do Senhor Jesus, foi um tempo em que a igreja cresceu. A igreja nunca parou de crescer também, nunca deixou de crescer, mesmo na reforma, em que o catolicismo era muito forte, Deus nunca deixou de agir, Deus nunca deixou de levantar homens, onde quer que fossem. Por isso que em Jerusalém nós podemos aprender que todo ambiente de perseguição gera crescimento. E foi isso que Filipe fez. Partindo para Samaria, nós podemos ver que lá é um ambiente sem perseguição, mas agora é um ambiente sincrético. Eles não creem em Jesus, o mestre que realizava milagres, aquele que fez o cego enxergar, aquele que curou ali, expulsou o demônio lá daquele homem de Gadareno, daquela região de Gadara, quando ele salvou ali a mulher samaritana, pregando para ela influenciou toda uma cidade, quando ele curou aquele paralítico que seus amigos desceram ele no telhado, levou para Jesus. Esse mesmo Jesus de tantos milagres, tantas coisas que ele fez, uma região depois, Samaria, eles não acreditavam em Jesus. Esse mesmo Jesus que você já ouviu falar dele, que você conhece, que você segue, eles não acreditam em Jesus. E até hoje, eles não acreditam em Jesus. E até hoje, eles ficam crendo na vinda do Messias. Então, é um povo que entende, sim. Eles têm como o livro deles a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E eles seguem aquilo até hoje e creem que Jesus vai voltar um dia. E isso é muito contraditório para nós. Nós queremos que Jesus já veio, já morreu, já ressuscitou e vai voltar para nos buscar. Eles estão crendo que o Messias ainda vai vir. Então é um ambiente que era difícil de pregar. Mas todo ambiente sincrético, todo ambiente que não crê em Jesus, isso é terreno fértil para a propagação do Evangelho. Nós temos que mudar a perspectiva de ver isso. Ninguém vai crer, então eu não vou pregar. É muito difícil pregar aqui. Não, vocês não creem? Ótimo. Agora eu vou falar de Jesus e lembre-se que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É por isso que em Samaria, Filipe também ganhou muitas vidas, fez muitos milagres ali em nome do Senhor Jesus. Então todo ambiente sincrético é terreno fértil para a propagação do Evangelho. E por último, aqui para encerrar, o último ambiente que Filipe passou, ele passou pelo deserto. Agora o deserto é um lugar sem perseguição, é um lugar também que não tem sincretismo ali, não tem ninguém nem para poder não crer em Jesus, mas o deserto é um ambiente sem expressão. O que você vai fazer no deserto? O que você vai produzir no deserto? Terra que não é fértil, não tem ninguém, você vai falar para quem, vai falar o quê? Não tem expressão. Parece que quando falamos de deserto, a gente não encontra muitas respostas de ir para um deserto. Mas todo lugar sem expressão tem a finalidade de nos alinhar com o propósito de Deus e moldar nosso caráter. Todo lugar sem expressão tem a finalidade de nos alinhar com o propósito de Deus e moldar nosso caráter. Como é que foi isso que aconteceu com Filipe? Através da convicção que eu falei agora há pouco. Não tinha muito sentido ele ir para o deserto, depois de estar com o ministério bombando, o ministério está no auge. Ele vai para o deserto, mas no deserto ele não deixou de dar fruto. Ele cumpriu o propósito. Você pode ver Filipe sendo luz, salvando vidas, fazendo milagres lá em Jerusalém. Você olha para Filipe, você vê ele fazendo grandes sinais também lá em Samaria. E você olha para Filipe e vê ele cumprindo o mesmo propósito, produzindo salvação, gerando salvação naquele lugar, através da vida de Etíope, que estava no deserto. Jerusalém, Samaria ou deserto, Filipe sempre cumpriu o propósito de Deus para a vida dele. E eu volto a afirmar o terceiro ponto da nossa mensagem. Um cristão cheio do Espírito Santo, ele cumpre o propósito de Deus, independente do lugar e das circunstâncias. O Evangelho de Deus não tem a ver com o que você está vivendo aqui agora,
O Evangelho de Deus não depende de circunstâncias, se está com muito dinheiro, se está com pouco dinheiro, se a família está ruim, está boa, se a economia do Brasil não está das melhores. O Evangelho não depende, ele não é dependente. O Evangelho simplesmente é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E para a gente concluir a mensagem, nós aprendemos que um cristão cheio do Espírito Santo, ele gera influência no ambiente que está. Foi assim que Filipe fez, lá em Samaria. Ele gerou influência numa cidade sincrética, numa cidade que não acreditava em Jesus. Ele gerou influência onde estava. Nós aprendemos também que um cristão cheio do Espírito Santo, ele vai para o deserto com convicção. Quando Deus mandou ele para o deserto, quando o anjo do Senhor falou para ele não reclamou, ele não ficou mais, Deus, como é que pode? O ministério está bombando. Ele não falou nada. Ele se levantou e foi. Porque o que vai te segurar no deserto, quando tudo estiver bem difícil, é a convicção de que Deus te mandou para lá. Não desista. Não desista do propósito de Deus para a sua vida. Tenha convicção naquilo. Um cristão cheio do Espírito Santo passa pelo deserto com convicção. E por último, um cristão cheio do Espírito Santo, ele cumpre o propósito de Deus independente do lugar e das circunstâncias. Jerusalém, cidade sagrada, mas perseguida. Samaria, uma cidade que não tinha perseguição, mas também não cria em Jesus. O deserto não tem perseguição, não tem sincretismo, mas também um ambiente sem expressão. Você não entende muito aquele lugar. Mas ali no deserto, ele cumpriu também o propósito de Deus para a vida dele. Nós aprendemos muito com a vida de Filipe. Ele cumpriu o que Deus tinha para ele em todos os ambientes. Que Deus possa ter misericórdia de nós, que nós possamos relacionar com o Espírito Santo. Ele vive em nosso meio, nós podemos relacionar com o Espírito Santo, sim, e podemos ser cheios do Espírito Santo. Se cada um de nós buscar um pouco mais do Espírito Santo, significa que cristãos cheios do Espírito Santo gera uma igreja também cheia do Espírito Santo. Uma igreja cheia de convicção vai gerar um ministério cheio de convicção. Um cristão cheio do Espírito Santo vai gerar um ministério cheio do Espírito Santo. É consequência. Não vai depender de ficar na corda do pastor, do seu líder, da minha mãe, porque minha mãe é crente. Ah, meu pai me ensinou, meu pai vai pregar, eu tenho que estudar em Goiânia, eu tenho que fazer engenharia, e minha responsabilidade é essa, e só. Meu pastor, eu tenho muitos pastores lá em Goiânia, na igreja, só na minha igreja tem 4, e eu vou deixar eles pregar. Eu tenho 4 pastores, para que eu vou pregar em Goiânia? Não é necessidade. Há necessidade sim. Essa responsabilidade está sobre mim, lá em Goiânia, que é meu ambiente hoje. Se eu mudar um dia, essa responsabilidade não muda. O ambiente pode mudar, mas a responsabilidade não. Essa responsabilidade está sobre os seus ombros também. Jamie, que novidade. Não é novidade. É só a gente ler um pouco a Bíblia, que você vai entender que pesa assim nos seus ombros uma responsabilidade. O Evangelho é muito bom, é poder de Deus, mas depois que você é alcançado, você tem que alcançar outros. O Evangelho tem a ver com o próximo. Seja cheio do Espírito Santo, para que nós possamos também fazer diferença na nossa cidade, no ambiente que a gente está, seja em Jerusalém, seja na nossa Samaria, seja no deserto, seja em Tupi Paulista, seja em Goiânia, seja até os confins da terra. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Possamos ter as características de Filipe e fazer diferença onde quer que nós estamos. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar.